Introdução, conceitos gerais. A estatística é uma ciência que estuda uma ou várias características ou propriedades de uma população, tendo por base a recolha, classificação, apresentação e interpretação dos dados sobre fenómenos em estudo. Por exemplo, podemos estar interessados em estudar as idades dos portugueses. Podemos estar interessados em estudar de todos os portugueses quantos é que têm menos de 18 anos, quantos é que têm entre 18 e 25, quantos têm entre 25 e 45, quantos têm entre 45 e 65 e quantos têm de 65 para cima. Isto é só um exemplo em que nós, perante uma determinada população, estamos uma característica que nos interessa. Falamos em idades, mas podemos falar, por exemplo, as alturas, ou o rendimento em termos económicos. População é o conjunto de elementos com pelo menos uma característica comum e que se pretende analisar. No exemplo que acabei de referir, seria, por exemplo, a população portuguesa, ou seja, constituída por todos os portugueses. Mas quando nos referimos à população, pode deixar de ser pessoas, podem ser animais ou simplesmente objetos. Podemos estudar a população das pedras. Unidade estatística é cada um dos elementos da população. Efetivo, dimensão, ainda é mais conhecido por dimensão, é o número de elementos da nossa população. Uma amostra é um subconjunto finito da população. Por vezes, em vez de nós estudarmos toda a população, estudamos apenas uma amostra, isto é, uma parte. Normalmente porque ou não temos tempo para estudar tudo, ou então porque seria demasiado complicado, até mesmo em termos económicos, termos acesso a todos os elementos. E em muitas situações é mesmo necessário considerar apenas uma parte. Essa parte nós chamamos amostra. Censo é um estudo estatístico que incide sobre todos os elementos da população. Normalmente são feitos censos em Portugal, habitualmente de 10 em 10 anos, e o objetivo é saber qual é a situação da vida dos portugueses em vários aspectos. Mas fazem-se inquéritos a todos os portugueses. Portanto, censo é algo exaustivo. Estudamos mesmo todos os elementos, sem exceção. Sondagem é um estudo estatístico que incide apenas sobre uma amostra da população. É muito frequente usarmos sondagens quando queremos ter uma ideia sobre projeções para eleições. Quando queremos saber qual é a intenção de voto dos portugueses nas próximas eleições, é normal nós consultarmos apenas uma parte, ou seja, apenas uma amostra. Quando fazemos isso, estamos a fazer uma sondagem. O processo para selecionar uma amostra. Quando nós escolhemos uma amostra, queremos que essa amostra seja representativa. Portanto, deve ser aleatório, isto é, escolhido ao acaso. Deve ter elementos suficientes. Por exemplo, se quisermos a população portuguesa, nós não vamos escolher 4 ou 5 portugueses. Devemos escolher pelo menos algumas centenas e, se possível, alguns milhares de portugueses, para representar minimamente a população. A amostra representativa da população. Estamos perante uma amostra bem recolhida, ou seja, que representa bem a população. Se nós escolhermos alguns portugueses para representarem a população, nós não vamos escolher apenas de uma determinada região, nem de um determinado estrato social, ou mesmo em termos de masculino e feminino, não vamos escolher apenas de um género. Devemos escolher o mais diversificado possível para que represente bem a população. Amostra enviesada é quando estamos perante uma amostra mal recolhida, ou seja, não representa bem a população. Por exemplo, se nós quiséssemos estudar o nível económico dos portugueses, não seria correto nós escolhermos uma amostra apenas formada por banqueiros. Naturalmente que se escolhêssemos apenas banqueiros, seria uma amostra enviesada, porque os banqueiros normalmente têm um rendimento económico muito superior aos restantes elementos da população. Portanto, isso seria uma amostra enviesada. A amostra enviesada é quando ela não representa bem a população. Outro exemplo, se estivéssemos interessados em estudar as alturas dos portugueses, não era correto consultarmos apenas os jogadores de basquetebol, porque normalmente os jogadores de basquetebol têm uma altura muito superior à média e, portanto, não seriam representativos da população em geral. A variável estatística é aquilo que se está a estudar. A variável estatística é, por exemplo, se nós tivermos uma população
por exemplo, a população dos portugueses, podemos estar interessados em estudar o rendimento mensal, isso será a nossa variável estatística. Podemos estar interessados em estudar, por exemplo, a altura dos portugueses, e será essa a variável estatística. Podemos estar interessados em estudar, por exemplo, qual é a preferência em termos partidários de cada português, e, portanto, a variável estatística é aquilo em concreto que nós queremos estudar daquela população. Por outro lado, a variável estatística pode-se separar em variável qualitativa ou variável quantitativa. De um modo geral, a qualitativa não é representada por números e a quantitativa pode ser representada por números. Temos aqui variável estatística, não podem ser expressas numericamente, pois relacionam situações como, por exemplo, a cor da pele, a cor dos olhos, a marca de um refrigerante, a marca de automóvel, a preferência musical, entre outras. Portanto, são variáveis cuja resposta não corresponde a um número, daí dizermos qualitativa. Ao contrário, temos a quantitativa. Variável estatística quantitativa são expressas numericamente, quer através de uma contagem, quer através de uma medição. Por exemplo, o número de irmãos é quantitativa, a altura de uma pessoa, o peso de uma pessoa, o valor do salário mensal, tudo isso são variáveis quantitativas. Por outro lado, as quantitativas podem separar-se em dois grupos. São as quantitativas discretas e as quantitativas contínuas. Variável estatística quantitativa discreta é aquela que só toma valores isolados, como por exemplo o número de irmãos. Ora, a discreta pode ser, por exemplo, o número de irmãos. Temos 0, ou temos 1, ou temos 2. Não faz muito sentido dizer que temos 7,23 irmãos. Ou temos 2, ou temos 3. Por outro lado, a variável contínua é aquela que toma qualquer valor num dado intervalo. Por exemplo, a altura exata de uma pessoa. Podemos dizer que temos 1,61 m, ou, por exemplo, 1,62 m, mas também podemos dizer que temos 1,61 m e mais 1 milímetro, ou 1,61 m e mais 2 milímetros, ou então 1,61 m e mais 1,5 milímetro. Portanto, entre dois números, temos sempre a possibilidade de ter valores intermédios. Isto para a variável contínua, que toma valores num determinado intervalo. Na variável discreta isso não acontece. Por exemplo, quantos carros é que tem um determinado português? Pode ter 0, pode ter 1, pode ter 2, etc. Não faz muito sentido eu dizer que tenho 7,26 carros. Não faz muito sentido. Vamos agora ver um exemplo. Para cada uma das variáveis que se seguem, indica as que são qualitativas e as que são quantitativas. Entre as quantitativas, distingue as contínuas das discretas. Primeiro, cor dos olhos. Claramente é qualitativa, porque não se exprime através do número. A altura exata de uma pessoa é quantitativa contínua, porque os valores variam num determinado intervalo, não saltam de um valor para outro. O número de telemóveis que possui também é quantitativa. Esta é quantitativa discreta, porque salta, por exemplo, ou temos 0, ou temos 1, ou temos 2, não faz muito sentido estarmos a dizer que temos, por exemplo, 3,24 telemóveis, isso não faz muito sentido, é um valor discreto. O número de filhos de um casal é também uma variável quantitativa discreta. Vamos agora distinguir duas variantes dentro da estatística, que são a estatística descritiva e a estatística indutiva, ou mais conhecida por inferência estatística. De um modo geral, a diferença é a seguinte: enquanto que a estatística descritiva descreve uma situação que nós temos, a estatística indutiva ou inferência estatística faz uma espécie de previsão ou estimação e, como parte numa amostra, tenta tirar conclusões para o todo. Vamos ver então uma descrição mais completa. Estatística descritiva visa descrever o real de forma a permitir entendê-lo melhor. Trata da recolha,
classificação e redução dos dados, com vista a descrever e interpretar a realidade atual ou factos passados relativos ao conjunto observado. O seu objetivo é informar, prevenir, esclarecer. Por exemplo, nós podemos estar interessados em saber qual é a situação em termos de exames de uma determinada escola. Podemos querer saber que resultados é que uma determinada escola teve nos vários exames. Ao fazermos isso, ou apresentarmos esse tipo de resultados, estamos a fazer uma estatística descritiva. Está a descrever uma situação com base numa série de dados que temos. Podemos apresentar através de médias, através de gráficos, podemos fazer desvio padrão, podemos fazer uma série de considerações, podemos até fazer uma tabela de frequências, e tudo isso permite descrever uma situação em relação a uma determinada escola. Estatística indutiva ou inferência. A partir de uma amostra da população, permite estender os resultados à população inteira. Trata-se de estabelecer conclusões relativas a um conjunto mais vasto de indivíduos, a partir da observação de parte dela, ou seja, a partir de uma amostra. Por exemplo, nós podemos querer saber qual é a intenção de voto dos portugueses nas próximas eleições e não termos possibilidade de inquirir todos os portugueses. Então, como é que isso é feito? Escolhemos apenas uma parte, ou se quisermos uma amostra, e com base nessa amostra, nós analisamos os resultados e inferimos para a população. É claro que cometemos algum erro, mas tentamos de algum modo generalizar aqueles valores. Portanto, quando nós pegamos numa amostra e com base nessa amostra tentamos generalizar para toda a população, estamos perante a estatística indutiva ou inferência estatística.